Será que nós estamos sozinhos? Será que você está sozinho? Jesus veio, se despiu de sua glória, ele encarnou, ele pisou, andou sobre essa terra, operou grandes milagres, curou, ressuscitou, libertou, amém? Andou com os homens, mas ele não está mais fisicamente nessa terra, nós sabemos que ele ressuscitou, está à destra de Deus, amém? Mas você não está sozinho, porque ele não nos deixou sozinho. Uma vez que ele fez isso, foi para o todo o sempre. Amém? Você já achou aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu vou ler desde o versículo 1 para acabar lendo aqui o contexto, né? Vai ser muito bom. Você trouxe sua Bíblia aí? Você tem Bíblia aí? Diz assim, ó: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Versículo 4: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Versículo 5: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 6: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o de seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que grande bênção, né? Nós vimos aqui um relato escrito por Lucas aos apóstolos, aqueles que estavam reunidos, aqueles que estavam aguardando. A Bíblia diz que Jesus Cristo, depois que ele morre, ele ressuscita e fica por um tempo de 40 dias entre os homens. Amém? Com provas irrefutáveis de que ele de fato havia ressuscitado. Só que depois que passa-se esses 40 dias em que Jesus, ele anda com eles, com os homens, mostrando que ele havia ressuscitado. Você conhece a história, você sabe, né, quando ele aparece para os apóstolos, ele aparece ali, ele inclusive fala para Tomé: olha, você que não creu que eu ressuscitei, me dá a tua mão aqui, coloque a tua mão aqui na minha mão, no meu lado, e veja que sou eu mesmo que estou falando contigo, amém? Você sabe disso. Mas o título da mensagem dessa noite é: onde está Jesus e o que ele tem feito nos mais de 2000 anos. Nós vimos aqui, queridos, que quando Jesus ressuscita, ele ficou por um espaço de 40 dias, mas ele sobe, ele ressuscita, ele vai agora estar à destra de Deus. E os homens viram Jesus quando ele estava subindo, e aí a Bíblia diz que 2 anjos, 2 homens vestidos de branco, 2 varões, a Bíblia diz que eles dizem assim: ó, este mesmo que vocês estão vendo subir, da mesma forma que ele está subindo, ele vai descer. Aleluia,
Aleluia, amém? Então, queridos, fisicamente, nós sabemos que Jesus agora está assentado à destra de Deus. Mas sabe, irmãos, enquanto Jesus estava aqui, nós vimos lá em João 14:16, a Bíblia diz assim: olha, eu vou para o Pai, mas quando eu for, eu não vos deixarei sozinho. Vocês não ficarão órfãos, vocês receberão o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da promessa. Vocês receberão aquele que vai consolar, aquele que vai fazer com que vocês entendam que vocês não estão sozinhos. Amém? Jesus foi, mas ele falou assim: ó, eu vou, mas quando eu for, eu vos enviarei outro, assim como eu, e esse aí estará com vocês para todo o sempre, por toda a eternidade. Aleluia, amém? Você não está sozinho. Você não está sozinho. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, está aqui, operando. Aleluia. E como o Espírito Santo, queridos, está habitando dentro daqueles que creem, que confessaram, aqueles que nasceram de novo, aqueles que são nova criação, aqueles que já foram transportados de império de trevas para o reino de Deus. Agora a igreja, como o corpo de Cristo, é Cristo em atuação nessa terra. Amém? Glória a Deus. Aí depois nós vimos várias coisas falando, mas uma coisa interessante quando Jesus fala aqui em Atos capítulo 1, no versículo 5 ele diz, ó, porque na verdade Jesus batizou João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Jesus está falando ali, ó, não muito depois desses dias, vocês receberão o Espírito Santo que há de descer sobre vós. Aleluia, amém, glória a Deus. E sabe, queridos, é tão poderoso porque quando isso acontece, a Bíblia diz que todos que estavam ali perceberam. Houve um grande estrondo, um grande som, um som como de um vento impetuoso, ou seja, um vento estrondoso, um grande barulho, ao ponto, queridos, de chamar a atenção de todos aqueles que estavam reunidos ali e muito mais. Sabe por quê? Porque estava chegando a terceira pessoa da Trindade, para estar com os homens até a consumação dos séculos, até Jesus Cristo voltar, como selo, como a garantia daquilo tudo que Jesus falou. O Espírito Santo estaria agora vindo, queridos, para habitar dentro daqueles que crescem ou confessassem a Jesus Cristo, para que eles nunca mais estivessem sozinhos. Aleluia, amém. Você crê comigo? Aleluia. Então, queridos, nós percebemos o seguinte, e aí depois nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, abra comigo ali rapidamente, você vai só virar algumas páginas. Atos capítulo 3, versículo 18. Nós vamos ver aqui quando Pedro está pregando. Queridos, o homem ele pode às vezes não ser tão ousado, mas quando o Espírito Santo vem, entra dentro dele e ele dá liberdade para que o Espírito Santo quer fazer, ele se torna ousado. Eu não vi a Bíblia falar que antes da descida do Espírito Santo, Pedro, quando ele falava alguma coisa, quando ele fazia, multidões se estremeciam, multidões aceitavam, ouviam, consideravam e se convertiam. Mas depois que o Espírito Santo desceu, queridos, a Bíblia diz que Pedro, ele foi ousado, e uma pregação de Pedro foi capaz de salvar mais de 5.000 almas. Amém? O Espírito Santo faz isso comigo e com você. O Espírito Santo faz isso conosco. Aleluia, amém? Mas eu quero ler com você do versículo 18 em diante. Depois em casa você pode ler toda a pregação de Pedro, o discurso de Pedro no templo. Você abriu aí? Eu vou ler porque nós estamos aqui querendo saber. E o Pedro responde onde está Jesus. Capítulo 3 de Atos, versículo 18 diz: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, ou seja, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor.
e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Versículo 21, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Então aqui, queridos, Pedro está falando que Jesus Cristo subiu, está agora à destra de Deus, e ele há de voltar quando as profecias, aquilo que foi predito pela boca dos profetas, dos homens de Deus, se cumprisse. Quando isso se cumprir, Jesus agora vai voltar para resgatar um povo especial, zeloso e de boas obras. Esse povo está aqui. Diga assim: ele vem para me buscar. Você pode falar isso com ousadia, com ousadia. Ele vem para me buscar. Você não vai ficar, queridos. Aleluia. Mas antes que isso aconteça, é necessário que se cumpra aquilo que foi predito pelos profetas. Aquilo que os profetas falaram acerca do Messias há de se cumprir antes que ele volte para arrebatar, para buscar a sua igreja. Amém. Sabe, queridos, essa é a bendita esperança da igreja, em que nós sabemos que Jesus, da mesma forma que ele subiu, ele vai descer, aleluia, e vai buscar um povo, aleluia, especial, a sua igreja, aleluia, amém? Agora olha que interessante, a Bíblia diz que a respeito do dia ou da hora em que ele voltará, ninguém sabe. Talvez você já ouviu alguém falar, né? Ele vai voltar no ano tal, né? Muito antes, né? Antes do ano 2000 existia muito, né? Essa informação, né? Essa teoria de que Jesus voltaria no ano 2000, né? Ou seja, Jesus vai voltar no ano 2000, né? Mas a própria Bíblia, queridos, a Bíblia diz que a respeito do dia ou a hora ninguém sabe, nem o Filho a não ser o Pai, nem o próprio Jesus sabe ao dia ou a hora que ele vai voltar para buscar a igreja, somente o Pai. Mas uma coisa é certa, ele vai voltar. Jesus está voltando. Nós não devemos ser pretensiosos em querer dar data, mas nós sabemos que, pelo que a Bíblia diz, que esse dia não está longe. Esse dia está próximo, e ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É muito bom estar na dispensação do Espírito, é muito bom estar envolvido com essa atmosfera da palavra de Cristo, com esta provisão, com esta vida de cura, com esta vida plena, com essa vida que o Evangelho nos proporciona nessa terra, mas é muito melhor estar para todo sempre com o Senhor na glória. É muito melhor, queridos, quando o corruptível, ele vai dar lugar àquilo que é incorruptível. É muito melhor quando chegar o dia, queridos, em que este corpo mortal não mais vai existir. Ele será revestido com aquilo que não é mortal, com aquilo que é imortal. Amém? Aí então seremos assim como ele é. Queridos, essa é uma bendita esperança, queridos, sabermos que a qualquer momento poderemos nos encontrar com Deus, com o Senhor para todo sempre. Só esta verdade, só essa certeza por si só já nos garante uma boa jornada nessa terra. Pensa numa coisa triste, nós vivemos nessa terra sem esperança. Pensa numa coisa triste, nós vivemos nessa terra sem uma certeza de o que vai acontecer quando os nossos olhos fecharem e o nosso fôlego não ter mais sobre esse corpo. Porque eu sei, queridos, que esta pergunta ela é latente na vida de todo ser humano. O que vai acontecer quando essa vida passar? Por mais que alguns não admitam, mas eu sei que essa pergunta de fato porque é aquilo que não é conhecido literalmente pelos homens, pelos vivos, né? Então sempre tem aquela dúvida, agora não é mais um filme, isso não é mais um filme, isso não é mais uma aventura, isso não é mais uma teoria. Agora uma certeza é fato, um dia, se Jesus não voltar, todos nós partiremos dessa vida, amém? Nos encontraremos, partiremos. Quando o fôlego de vida sair desse corpo, esse corpo aqui, ele não mais vai ter vida.
Isso é uma certeza que todos têm, não é verdade? Mas como é maravilhoso, queridos, nós sermos alcançados por Cristo, por Jesus, vivermos esse evangelho e termos essa bendita esperança. Amém. Isso por si só já nos faz viver uma vida abundante nessa terra, termos uma boa jornada. Jesus, ele veio, operou, ele atuou no seu ministério sobre essa terra, mas ele agora ressuscitou e ele está à destra de Deus. Ele inaugurou um novo ministério e a Bíblia diz que esse ministério é ainda mais excelente. Aleluia, amém. Veja só, queridos, em Atos dos Apóstolos, agora você vai voltar um pouquinho no 2:33. Em Atos 2:33 diz: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Isso aqui está falando, queridos, da descida do Espírito Santo. A primeira coisa, a primeira ordem que Jesus ele dá assim que ele se assenta à destra de Deus, é a ordem de que o Espírito Santo viria sobre a terra e estaria conosco por todos os dias. A primeira ordem, a ordem inaugural do novo ministério de Jesus, o ministério o qual ele estaria assentado à destra de Deus. Amém? Aleluia. Agora veja bem, queridos, Jesus, ele não está lá como ele foi. Jesus subiu como servo, ele viveu como servo, ele se sacrificou como cordeiro, mas ele se assentou lá à destra de Deus, e a Bíblia diz que Deus agora o exaltou sobremaneira, e o seu nome agora está sobre todo nome. Amém? Agora o nome de Jesus está sobre todo nome, queridos. Morte é um nome? Eu vou perguntar de novo para te dar a oportunidade. Morte é um nome? O nome dele está acima da morte. Doença é um nome? O nome de Jesus está acima da doença. Miséria é um nome? O nome de Jesus está acima da miséria. A Bíblia diz que Deus o exaltou de tal maneira que o nome dele está acima de todo nome, queridos. No céu, na terra, debaixo da terra, não tem nome maior do que o nome dele. Não importa o que você esteja passando, não importa a circunstância, se você declarar a palavra de Deus através do nome de Jesus, o nome dele é a autoridade final. O nome de Jesus é a autoridade final. A palavra de Deus é a autoridade final. Nós sabemos que a medicina tem um diagnóstico humano. E eu sempre falo aqui, nós cremos que os médicos são agentes da misericórdia de Deus e são instrumentos também da parte de Deus para tirar o sofrimento humano, físico, amém? Para aliviar o sofrimento humano. Mas uma coisa eu vou dizer para você, queridos, os médicos são limitados, mas o nosso Deus não é limitado. Amém? O diagnóstico humano, médico, pode ser mas a palavra final quem tem é Deus. Então creia em quem tem a palavra final. Aleluia. Amém. E quando Jesus ele manda o Espírito Santo, a Bíblia diz, agora você vai abrir ali em Atos 2, capítulo 2, verso 1, diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, obedecendo às palavras de Jesus. Isso me mostra que quando nós somos obedientes às palavras de Deus, queridos, nós estamos agora acessíveis, nós estamos agora disponíveis para o promover de Deus, para a bênção de Deus. Amém? Jesus falou assim: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus lançou uma palavra e eles obedeceram. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso. Sabe, queridos,
É importante nós entendermos isso. Esse som não foi um sonzinho qualquer, não. Não foi assim algo qualquer. Não, queridos. Esse som foi um estrondo. Porque não era qualquer coisa que estava acontecendo. Era a terceira pessoa da Trindade descendo, queridos, do céu. Aleluia. E passando agora a vir à terra e habitar entre os homens, e neles fazer morada até que Jesus viesse voltar, e neles fizesse o selo e o selo do resgate. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que poderosa essa palavra, queridos. Algo poderoso que Deus fez através de Jesus. O que Jesus fez, queridos? Onde Ele está? Ele está à destra de Deus. Ele inaugurou um novo ministério. Ou seja, Ele é o grande sumo sacerdote, aquele que intercede por mim e por você, à destra de Deus. Aleluia. Agora, quando Jesus estava aqui, nós sabemos que houve o ministério de Jesus. Ele então inaugurou ali o seu ministério, com curas, milagres, ressurreições. E depois, queridos, quando Ele ressuscita, Ele manda o Espírito Santo. Nós passamos agora a viver a era do Espírito Santo, ou seja, a dispensação do Espírito Santo, ou seja, o tempo agora da igreja. E nós ainda estamos na dispensação do Espírito, na era do Espírito, no momento do Espírito Santo. Nós estamos aqui, queridos, no mover do Espírito. O Espírito está aqui em nós e através de nós disponível para agir poderosamente. Todas as ferramentas dos céus, tudo aquilo que foi manifesto através de Jesus na terra, quando Ele andou por esta terra, está disponível através do Espírito Santo. Não mudou. O que mudou foi a crença humana, mas o poder é a mesma coisa, queridos, está disponível para mim e para você. Amém? Aleluia. Agora eu quero que você abra comigo, lá em Hebreus capítulo 8, verso 6. Vai mais para o final um pouco. Hebreus, do capítulo 8, verso 6. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Amém? Você está animado aí? Então, aleluia. Vamos manter aquele combinado. Você dá glória a Deus aí. Eu prego aqui, você dá glória a Deus aí. E aí a gente, Aleluia. Você abriu aí em Hebreus capítulo 8, verso 6. Diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente. Está falando de quem aqui, queridos? De Jesus. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Você conseguiu entender aí? Você pegou bem esse versículo? Eu vou ler de novo. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Quando Jesus assenta à destra de Deus, Ele agora se colocou num ministério ainda mais excelente. O grande sumo sacerdote. Queridos, nós sabemos que o sacerdote, até nos dias de hoje ainda existe, O sacerdote é um homem chamado por Deus lá para o povo de Israel, descendente, da tribo de Levi. É o homem o qual ele nasceu para aquilo. O ofício dele é interceder, cuidar e chegar diante lá, oferecer os sacrifícios. Eles traziam o sacrifício e esse sacerdote ia estar lá queimando o sacrifício para interceder por aquelas pessoas a Deus. Amém? Você está comigo? Esse é o ofício do sacerdote, interceder, estar ali queimando, pegando o sacrifício, levando para Deus. Mas a Bíblia diz, queridos, que Jesus Cristo agora é o grande, o maior, o sumo sacerdote. Nós sabemos que os sacerdotes, tanto nos tempos bíblicos, também como nos dias de hoje, os sacerdotes, eles têm um tempo de vida física.
Mas, queridos, Jesus Cristo, o grande e sumo sacerdote, ele não mais morre. Ele passou dessa vida para outra, ele teve o seu corpo glorificado, amém? E agora ele está eternamente à destra de Deus. Os sacerdotes terrenos, os homens, eles tinham um tabernáculo, onde tinha alguns compartimentos, algumas divisões, e existia o Santo dos Santos, que era separado por um véu. Você conhece muito bem essa história. Depois também houve-se o templo, com o mesmo formato, e ali, dentro do Santo dos Santos, tinha a Arca da Aliança, junto ali, e ali estava a glória de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando Jesus morre, rasgou-se o véu do templo, porque ele disse assim: agora eu sou o caminho, a verdade, a vida. Agora eu sou, aleluia, a disposição de Deus de manifestar a glória dele para você. Agora eu sou a disponibilidade da glória para você. Amém? Através de Jesus. A palavra excelente, queridos, no grego significa incomparável, insuperável, imbatível. E aqui está dizendo o seguinte, que Jesus, ele alcançou um ministério excelente, tanto mais excelente, ou seja, agora, a posição de Jesus agora, ela é incomparável, insuperável e imbatível. A posição de Jesus agora, ela é incomparável com a posição que ele estava aqui na terra. Tem muitas pessoas querendo trazer o Jesus da terra, mas eu quero dizer uma coisa para você: o Jesus hoje, o grande sumo sacerdote que está ressuscitado à destra de Deus, ele é incomparavelmente, o ministério que ele está agora é incomparavelmente melhor. Amém? E ele está disponível, queridos, para mim e para você. O ministério dele, não espere que ele vá agora, queridos, através de Jesus estando à destra de Deus, ele faz muito mais. Nós agora podemos fazer agora em nome dele, através do Espírito Santo, muito mais do que ele fez quando ele estava nessa terra. Ele mesmo, quando estava na terra, diz assim: olha, aquele que crê fará as obras muito maiores do que aquelas que eu faço. Aleluia. Queridos, se quando Jesus estava aqui andando sobre os homens, com os homens nessa terra, ele operou grandes coisas. Ele nunca negou de curar alguém que se chegou com enfermidade perto dele. Ele nunca se negou em ressuscitar alguém. Ele nunca se negou em operar na vida de alguém. Queridos, hoje também continua da mesma forma. E a Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele está no meio, através do mover do Espírito Santo. Aleluia. Nós somos da fé, nós não precisamos ver para crer. Nós cremos, por isso, porque cremos, nós vivemos aquilo que ele prometeu para nós. Aleluia. Amém. Sabe, queridos, muitas vezes algumas pessoas se prendem à antiga aliança, mas a Bíblia diz que agora em Jesus nós fomos colocados em uma superior aliança. Às vezes eu me deparo com algumas pessoas que elas falam muito da Bíblia, mas elas falam mais assim de Davi, mais de Salomão, mais de Josué, né? Mais de Sansão, de Moisés, né? Falam muito, queridos, desses homens, e de fato foram homens, né? E muitos deles estão relacionados em Hebreus na galeria da fé, amém? Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus, ele veio estabelecer uma nova, uma superior aliança. Ele agora é a chave, ele é a peça, amém? Ele é tudo aquilo que o homem precisava. Jesus era aquilo que esses grandes homens da antiga aliança estavam esperando. Queridos, se eu tenho hoje a revelação e a disposição de Jesus Cristo, que é o próprio Filho de Deus, queridos, eu quero falar mais desse Jesus. Amém? Eu preciso falar mais desse Jesus, aquele que se despiu da sua glória e resolveu morrer e ressuscitar por mim, aquele que resolveu pagar o preço que eu tinha que pagar. Eu era devedor, mas agora Jesus resolveu pagar, está pago, e não está pago parcial, está totalmente pago.
Jesus não pagou uma parte da sua dívida, queridos. Jesus pagou a sua dívida inteira perante Deus. Ah, não, eu vou pagar um pouquinho. Não, uma parcela, vou fazer em 10 vezes, né? Vou dar uma entrada e vou fazer em mais 9 vezes. Não, Jesus pagou inteiro. Eu preciso falar mais desse Jesus. A Bíblia diz, queridos, que esse sacerdote, essa aliança, o sacerdócio do homem era terreno, né? Era temporal, mas o sacerdote de Cristo é eterno. Oh, aleluia! Você pode dar um glória a Deus por isso? Você foi resgatado por um bom preço, um preço de sangue. Por isso que eu falo, queridos, quando nós fizemos aqui um convite para as pessoas se entregarem para Jesus de espírito, alma e corpo, eu sempre falo, o meu Jesus não é produto de R$1,99, não está em liquidação, não é coisa barata. O meu Jesus é um preço alto. Ele é o próprio Deus, queridos, que resolveu morrer por nós. Alguém que morre por alguém, alguém que, né? Queridos, Jesus morreu por você. Morreu por você, amém? Nós não podemos agir de qualquer maneira. Nós não podemos deixar, não, queridos, você precisa considerar mais. Onde está Jesus e o que Ele tem feito? Aos mais de 2000 anos, né? Queridos, quando Jesus está à destra de Deus, mas Ele não está lá simplesmente assistindo. Ele está lá intercedendo por mim, por você, como um sacerdote. Quando Jesus ele veio, queridos, e se tornou homem, ele se tornou homem porque era necessário que um homem morresse para que a comunhão voltasse a existir com Deus. O homem pecou, o homem que se separou, o homem que fez tudo errado, né? E se separou, ficou sem a comunhão com Deus, morreu espiritualmente. Agora é necessário o homem morrer para retornar. Só que ao longo da história, nenhum homem foi capaz de ser o Cordeiro de Deus, de ser o sacrifício puro, de ser aquele que não tinha pecado, aquele que fosse aquele Cordeiro imaculado. Nenhum homem pôde ser, a não ser. Aí quando Deus olhou assim, nenhum homem, todos eles, né? Todos eles, até aquele que acerca dele mesmo escreveu que ele era manso, né? Moisés, ele escreveu acerca dele mesmo que ele era manso. Ele deu lá com o cajado na rocha lá. Vocês querem água? Então pega aqui água, né? Ele errou. Ninguém fala também o que ele devia estar enfrentando com o povo, né? Imagina, né? Mas, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Jesus, queridos, Ele veio para isso, porque Ele é superior. Ele é, aleluia, aquilo que os profetas estavam profetizando, uma superior aliança. Amém? Agora, queridos, eu quero que você abra lá em Hebreus. Você volta um pouquinho, no capítulo 4, versículo 16. Hebreus 4, 16. Eu vou ler desde o versículo 14, amém? Às vezes eu pego o texto que fala exatamente daquilo que eu quero falar, né? O versículo. Mas aí quando eu vou para o contexto, né? É bom, para clarear mais, né? Nós estamos falando aqui sobre o sacerdócio de Cristo. Versículo 14 do capítulo 4 de Hebreus diz: visto que temos um grande sumo sacerdote. Irmãos, um grande... Eu amo a palavra de Deus. O nosso Deus é exagerado. Você sabia que seu pai é exagerado? Seu pai é abundante? Eu vejo muita abundância na Bíblia, queridos. Eu vejo a miséria por parte do diabo, queridos, mas o nosso Deus, o nosso Pai é abundante. Ele disse, ó, Satanás veio para matar, roubar e destruir, e colocar o homem na miséria, mas eu vim para que dar vida e vida em abundância. Nosso Deus é abundante, queridos. Olha só o que diz aqui: visto que temos um grande sumo sacerdote. O sumo sacerdote já seria grande coisa, né? Um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Agora diz assim, ó: retenhamos firmemente a nossa confissão. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Como você está lidando com a confissão? Quais têm sido as tuas confissões? São confissões de fé ou são confissões de incredulidade?
Quais têm sido as suas confissões? São confissões da palavra ou são confissões das opiniões? Né? Olha só que interessante, queridos. Retenhamos firmemente a nossa confissão, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha só, queridos, Jesus, quando ele veio aqui, a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Você não pode pensar que você talvez esteja sendo tentado numa área que Jesus não foi. Porque Jesus veio aqui como homem, queridos, e era necessário que ele soubesse o que é ser homem, o que é ser de carne e osso. Amém? O que é saber, muitas vezes, o que é saber quando um amigo, quando alguém, um ente querido morre. A Bíblia diz que Jesus chorou quando Lázaro morreu. Amém? Jesus era dotado de todos os sentimentos de homem, do ser humano. Então Jesus foi tentado em tudo que eles. Então, seja lá o que for que você esteja passando ou enfrentando, Jesus sabe muito bem. E aí está a diferença. Ele está à destra de Deus. E aí, por exemplo, você está passando alguma coisa. Se você chegar, queridos, a Bíblia diz aqui, agora nós vamos ler o versículo 16. Olha só que interessante. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Oh, aleluia. Cheguemos, pois, com confiança. Queridos, se eu sei quem está lá à destra de Deus, Jesus, o sumo sacerdote, está lá para interceder por mim e por você. Eu posso me chegar com confiança junto ao trono da graça, sabendo que Ele vai me entender. Ele vai entender o que eu estou passando, porque Ele passou aqui na terra. Se Ele não tivesse passado por aqui, não tivesse sido de carne e osso, talvez Ele não saberia. Não é que Ele não saberia, mas não seria justo. Amém? A justiça está em Ele realmente passar por aquilo, queridos. Ele pagou o preço justamente. Amém? Aqui diz assim, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e encontrar, olha só, o achar graça, né? O favor. Olha só, essa palavra encontrar, preste bem atenção, essa palavra encontrar ou achar nesse versículo aqui é uma palavra grega chamada eurisco. E o que ela significa? Ela denota uma descoberta feita por meio de uma pesquisa ou por acaso. Então esse encontrar que você está vendo aí no texto vem do grego euristo, que significa ou denota uma descoberta feita por uma pesquisa. Não é de qualquer jeito, amém? Agora olha só, por que eu estou falando isso? Né? Aqui está dizendo assim, você vai achar. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e encontrar graça e achar graça. Esse encontrar, ele vem do grego e significa, querido, uma descoberta feita por uma intensa pesquisa, por meio de uma pesquisa, uma intensa investigação. Agora, queridos, quem pesquisa intensamente, quem está buscando mesmo, investigando, correndo atrás, buscando algo, quando ele encontra, algo acontece. Por exemplo, vamos dar o exemplo dos arqueólogos, né? Os arqueólogos estão lá com um pincelzinho, né? Com uma escovinha, com um negocinho lá, né? Intensamente lá procurando algo, né? Procurando algo lá no meio lá da terra, né? Das pedras. Daqui a pouco ele pega, num determinado momento ele encontra. E quando ele encontra, o que acontece? Existe uma alegria tamanha, uma euforia nele, porque ele encontrou algo, amém? Então essa mesma palavra está denotando a mesma coisa, essa mesma intensidade. Quando nós nos chegarmos diante de Deus com intensidade, com confiança, sabendo que Jesus está à destra dele, amém, queridos? Realmente sabendo com certeza de quem está lá e quem ele é,
uma alegria tamanha inunda o nosso coração. Amém? Porque a Bíblia diz que nós alcançamos a graça de Deus. Amém? Nós achamos a graça porque Deus se agrada disso. Amém, queridos? Agora olha só que interessante. Essa palavra confiança aqui, ó, chegamos com confiança. A palavra confiança vem do grego parlesia. E olha só o significado: liberdade de fala, franqueza, ou seja, sinceridade. Então, quando a Bíblia diz aqui, ó, cheguemos com confiança, bota um risquinho na palavra confiança, ela significa liberdade de fala, franqueza, sinceridade. Então ele está dizendo assim, ó, acheguemo-nos diante de Deus com liberdade de falar, com franqueza, com sinceridade. Ou seja, não tem que chegar com protocolo, não, tem que chegar com liberdade. E sabe por que o texto está falando isso? Porque naquele tempo não se podia falar assim com franqueza, não podia manifestar assim a sua, opinião. E havia uma hostilidade muito grande naquela época. Você não podia simplesmente pegar e falar o que você está pensando, o que você acha. Não, havia uma retaliação, uma hostilidade. Mas olha só que interessante, ele diz assim, ó, cheguemos pois com confiança. Ele está falando assim, ó, cheguemos pois com liberdade de fala, com franqueza, com sinceridade. Sabe por quê? Porque Deus conhece o teu coração. Não adianta você querer se esconder para Ele. Então quando você se chegar diante de Deus, pode rasgar mesmo, pode abrir o teu coração, se chegue no trono da graça com confiança, com liberdade, e fala, papai. Olha só o que está acontecendo. Queridos, você não precisa mudar a fala. Você só não deve ser irreverente, mas você deve ser sincero, franco com Deus. A Bíblia diz que aqueles que se achegam, que buscam, amém? Que se achegam com confiança, com franqueza, com sinceridade diante de Deus, que a Bíblia diz que encontrou misericórdia, achou graça e favor diante de Deus, achou o socorro em tempo oportuno. Amém? Vou chegar diante de Deus e vou ali, cheio de pompa, Não, queridos, não é isso que Deus quer. Eu não gostaria que os meus filhos chegassem aqui e fizessem todo um rodeio para mim. Não, seja sincero, abre o coração. Deus deseja ouvir o seu coração. Amém? Sinceridade, franqueza, pai, ó. Eu não estou conseguindo aqui. Você acha que Ele não sabe? Ele sabe o que você está passando, mas Ele quer ouvir da sua boca. E o que Ele quer ouvir da sua boca é a verdade. Não é uma fantasia, não é cheio de firula, não. Ele quer ouvir a franqueza, papai, ó, eu estou tendo dificuldade nessa área aqui, me ajuda. E a Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote. Ele vai comprar o negócio, ele vai pegar, opa, peraí, eu sei o que ele está passando. Eu sei o que ele está passando, eu sei o que ele está falando aí. E Jesus então vai interceder por nós. Amém. Aleluia, aleluia. Então, queridos, quando nós fizemos isso, nós devemos ser movidos de uma grande alegria. E sabe, queridos, quando um pesquisador, ele encontra esse achado, vamos dizer aqui, nós usamos o exemplo do arqueólogo, mas ele encontra, ele se alegra tanto, e a palavra grega, para quando ele acha alguma coisa, é eureka, que é uma palavra derivada daquilo que nós falamos ali, eurisco, que significa encontrar. Ou seja, encontrei! Queridos, me diz uma coisa, se você estivesse procurando algo, vou falar ouro, e você achasse uma pedra, uma pepita assim de umas 30 gramas de ouro, tá? Pode pegar aí, ó. Glória a Deus, não sei você, eu pego. E aí você encontrasse essa pepita, qual seria a sua reação? Eureka! Essa palavra é uma palavra grega, mas você fala assim, encontrei, achei um tesouro, algo extraordinário, não é verdade assim? Amém? E quando ele está falando aqui, é isso, quando nós nos chegarmos diante de Deus com confiança, queridos, a Bíblia diz assim, olha, nós vamos encontrar graça, mas nós também devemos ter uma manifestação compatível com aquilo que nós encontramos. Amém? Compatível. Você encontrou, queridos. Agora, eu preciso ter sinceridade, franqueza. Eu sou cheio de pompa, Não.
Você não precisa mudar a voz, não precisa nada. Amém? Aleluia. Agora aqui no versículo 16, também nós temos ali, queridos, o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha só, queridos, o socorro bem presente na hora da angústia. Talvez na sua versão aí diga socorro, diz socorro. Alguma versão diz? Quem pode ler aí para mim? Aí? Esse versículo 16. Socorro. Tem socorro? Amém, aleluia. Essa palavra socorro, ou seja, ajuda, ela vem do grego boeteia, que significa, olha certinho, uma conotação militar. Descrevia um momento, ou seja, um soldado foi lá e se meteu em confusão. Daí, o que acontece? Ele lançava essa palavra, ele falava exatamente essa palavra, socorro. Amém? Que é o que está nesse versículo. E quando ele fazia isso, os outros soldados ouviam e logo eles se mobilizavam para ir lá ajudar esse soldado que estava em perigo, para tirar ele do perigo e trazer ele para um lugar seguro e tranquilo, ok? Olha só que interessante, queridos, o que está falando aqui é o seguinte: se nós nos chegarmos com confiança e nós declararmos essa palavra, falarmos as palavras certas, queridos, a Bíblia diz que aquele que cuida de nós, aquele que está à destra de Deus, ele vai nos socorrer em tempo oportuno. Você achará, nós acharemos o socorro bem presente na hora da angústia. O socorro chega para nós. Amém? Por exemplo, quando alguém está em perigo, você fala de socorro. Socorro, né? Tem o SOS, né? Nos Estados Unidos é o SOS, né? Gritam lá o SOS, socorro. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você: quando você chega confiadamente ao trono da graça, você tem Jesus sempre pronto para nos socorrer em tempo oportuno. Aleluia. É para Ele que você tem que se chamar. É Ele que você tem que chamar. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Onde Jesus está?